Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Clara Virgem, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 121 da biografia de São Pio X, escrita pelo padre Hahnemann. Estamos no capítulo intitulado Sacerdos in Aeternum. Sinos fúnebres tocavam em todos os lugares. Na primavera de 1855, uma peste terrível dizimava vidas. A cólera havia se instalado no país, fazendo milhares de vítimas em aldeias e cidade. As escolas fecharam suas portas. Então, o seminário de Pádua também foi forçado a dispensar seus alunos. Giuseppe estava prestes a iniciar seu primeiro semestre de teologia, voltou depressa para sua aldeia. Ele foi saudado por uma imagem triste ao chegar. A morte azul também assolava Riese, e dificilmente havia uma casa onde alguém não estivesse de luto. Foi um grande alívio para ele encontrar seus entes queridos com boa saúde. No entanto, seu coração pesou quando viu as procissões de penitentes indo para o santuário da Virgem Maria, marchando em direção a Cendroli. Durante os meses de verão, Dom Pamio também contraíra o contágio. Beppo não hesitou em cuidar do paciente, mantendo vigília ao lado de sua cama por muitas noites. Como está Dom Pamio? Antônio Fetre perguntou a Beppo numa manhã que estava voltando da paróquia para casa. Não está muito mal, respondeu Giuseppe, erguendo os olhos vermelhos de insônia para o mordomo. Eu não quero nada de mal para ele, mas se ele morrer, cólera não é brincadeira, né? Eu gostaria de saber quem deveria ser seu sucessor. É errado falar assim, respondeu Beppo. Repreendeu Beppo. Bem, mas se o capitão morre, outra pessoa toma o posto de capitão e eles cuidam disso a tempo. Eu poderia encontrar um bom timoreiro para o navio da igreja de Riese. Seria bom se nosso querido Dom Jacuzzi ocupasse o posto de capitão. Dom Jacuzzi? Os olhos de Beppo brilharam. Sim, é ele. Mas também tem uma sugestão em relação à pessoa do segundo capitão. Em alguns anos, ele poderia se juntar. Em que está pensando? Beppo perguntou curioso. Em um certo Giuseppe Sarto. Sorriu o velho marinheiro. Uau, é isso. Como seria bom. Eles poderiam morar juntos na paróquia. E eu poderia até encontrar um excelente cozinheiro da marinha para a cozinha.
E qual seria o nome desse cozinheiro da Marinha? Beppo riu. Antônio Feltrin, sorriu o mordomo. Lustríssima está de qualquer forma, na idade em que uma pessoa apenas dirige seus passos para o céu. Acredita em mim, reverendo. Antônio curvou-se brincando. Minha presença daria à cantina de seus oficiais uma aparência mais alegre. Não é justo, Antônio, que falemos dessas coisas aqui na porta da paróquia, enquanto Dom Pamio jaz gravemente doente lá dentro, disse Beppo. Tem razão, concordou Antônio, e acrescentou sussurrando. Estou escrevendo hoje para Dom Jacuzzi para deixar sua mala de marinheiro pronto para qualquer eventualidade. Mas Antônio não está preocupado com a cólera? Beppo perguntou surpreso. Eu? De jeito nenhum, Antônio afirmou com orgulho. Estou armado contra todos os contágios do mundo. Em uma de nossas viagens, por exemplo, que nos levou pelos mares do sul, uma praga irrompeu a bordo. O capitão morreu primeiro, depois os oficiais náuticos. Seguiram-se o contramestre, o carpinteiro, o operador de vela e o cozinheiro. Todos no navio morreram, desde o capitão até o último jovem marinheiro. Apenas Antônio Feltrin sobreviveu e navegou sozinho no porto de Honolulu sob a bandeira negra. Está falando demais novamente, Beppo sorriu. Estou falando a mais pura verdade. Indignou-se Antônio. Pura como rum dourado jamaicano. Não vamos mais falar sobre isso. Vamos deixar tudo com Deus, recomendou Beppo. Isso mesmo. Vamos apenas confiar nele. Mas vou escrever para Dom Jacuzzi hoje, e você pode acreditar que vai ser que nem em Honolulu. Sorriu o velho marinheiro e se afastou com um passo desajeitado. Assim que passou o calor sufocante do verão, a epidemia parou. As pessoas enterravam os últimos de seus mortos e a pequena aldeia revivia lentamente. Os pacientes que não foram acometidos pelo contágio começavam a se recuperar. Dom Pamio também se recuperou e ficou saudável novamente. Infelizmente, não aconteceu de acordo com os meus planos. Antônio estava irritado. O senhor fala como se não fosse cristão. Beppo ficou indignado. Não é certo desejar a morte de alguém e ficar chateado quando ele se recupera. Isso é um pecado grave, Antônio. Ah, então, em que está pensando? Eu amo o pároco como meu irmão. Antônio zombou. Embora eu não ia dizer, teria sido melhor se ele estivesse ali, ao meu lado no navio, navegando rumo a Honolulu. Por quê? Esqueci de falar. O padre do navio também foi levado pela peste. Ouça, Antônio, Beppo gritou com ele. O senhor é uma pessoa incorrigível. No dia de São Martinho, também foram abertas as portas do seminário de Pádua. Giuseppe Sarto estava feliz em poder estudar novamente. Ele também foi finalmente dispensado de seu cargo de prefeito da juventude para ser encarregado de uma tarefa muito mais emocionante, liderando o coro dos seminaristas. Por seu trabalho de sucesso até então como prefeito da juventude,
Ele recebeu o título de abate jubilato. Abate jubilato. O célebre abade. Esta foi uma grande alegria para Beppo, tanto a isenção quanto o prêmio, que ele expressou em sua carta a Dom Jacuzzi, de 25 de novembro de 1856, da seguinte forma. Abre aspas, então, para Giuseppe Sarto, seminarista, né? Meus superiores atenderam meu pedido e, depois de 4 anos trabalhando como prefeito, fui finalmente colocado em aposentadoria e estou livre. Eu recebo todos os tipos de descontos por me destacar no posto. Atribuíram-me um quarto onde fico sozinho e não ouço nada além dos sinos e das fortes batidas do relógio da torre. O que pode ser melhor? É assim que estou me preparando aos poucos para o momento em que finalmente poderei ser capelão, saboreando a solidão, para não ter o chato quarto de seminarista que tinha. Meus superiores aqui me chamam de célebre, mas eu realmente me sentiria assim, mesmo se eles tivessem algum tipo de tarefa bem simples para mim em algum momento, que eu aceitaria com prazer, a fim de retribuir de alguma forma sua grande gentileza. Fecha aspas para Giuseppe Sarto. Durante seus últimos anos de seminário, Giuseppe Sarto progrediu passo a passo em direção à meta tão esperada. Depois de receber as 4 ordens menores, no verão de 1857, recebeu a respeitável, mas já um tanto restritiva, ordem de subdiácono. Ele renunciou a todos os desejos terrenos, entregando seu jovem coração à chama do amor eterno. Em fevereiro do ano seguinte, o bispo de Treviso o ordenou diácono. Como novo diácono, Giuseppe Sarto deu seu primeiro sermão na festa do Sagrado Coração de Jesus, na igreja paroquial de Riese. Na igreja lotada, todos os olhos estavam voltados para o pregador. Giuseppe falou sobre o milagre do amor do Salvador, com tal eloquência que cativou a todos. A dona Margherita mal ousava erguer os olhos para o filho. Seu pobre pai, filho, ela suspirava para si mesma. Certamente ele ouve isso do céu e se alegra. Beppo ficou surpreso ao descobrir que mudanças sérias haviam ocorrido em casa durante sua ausência. Durante o recrutamento de 1857, Ângelo fora mandado para um quartel austríaco, onde teve que prestar o serviço militar. Entretanto, Teresa casou-se com Batista Parolin, filho do estalajadeiro do Duas Espadas. O trabalho da casa foi, portanto, totalmente deixado para a senhora Margherita e os irmãos mais novos que ficaram em casa, tentando cuidar juntos da pequena fazenda. Nós vamos superar isso também, Dona Margherita assegurava repetidamente, quando Giuseppe perguntou, preocupado, como ela estava. Apenas se certifique de alcançar seu objetivo, dizia ela para o seu filho, né? Giuseppe Sarto voltou a Pádua com o coração ansioso para se preparar para um dos maiores milagres da graça. Sua consagração na solidão de seu quartinho. Ele não foi atormentado
por um só momento pela dúvida quanto a se afastar do mistério dos eleitos. Estava seguro de sua vocação e, quando às vezes se sentia vencido pelo desânimo, dirigia-se à capela para encontrar a paz diante do sacrário, à luz da vela da lâmpada. A única preocupação de Beto era a ansiedade de não ter idade para ser consagrado, sendo mais de 8 meses mais jovem. Felizmente, esse problema logo foi resolvido quando finalmente chegou a tão esperada permissão de Roma. Pio IX concedeu a isenção. Depois dos exames e do retiro posterior, Giuseppe voltou para casa em Riese, de onde só deveria ir para Castelfranco alguns dias depois, onde Monsignor Giovanni Antonio Farina, bispo de Treviso, ordenaria os diáconos de sua diocese como sacerdotes. Na manhã de 18 de setembro, uma névoa escura cobria a paisagem adormecida. O campo estava silencioso. Apenas as rodas da carruagem da Condessa Gradenigo faziam barulho. Antônio Feltrin, em seu melhor fraque urbano de cocheiro, animava a multidão. Ao lado do jovem diácono estava sua mãe, com um terço brilhante na mão. No assento oposto, Rosa e Antônia observavam-nos com respeitoso silêncio. Atrás deles, um pouco atrás, outra carruagem surgiu do nevoeiro. Batista Parolin, trazendo consigo Teresa, Maria, Lúcia e Ana. Beppo estava pensativo na carruagem da Condessa Gradenigo. Quantas vezes ele já tinha feito esta viagem entre Riese e Castelfranco. No calor, geada, neve, chuva torrencial, com pés descalços para proteger os sapatos. Quantas vezes ele já sentiu o quanto essa estrada era longa. Mas toda estrada que leva a algum lugar é longa. Quando a carruagem alcançou as muralhas salpicadas de eras da antiga cidade, a névoa começou a se dissipar. O sol brilha atrás da névoa, Antônia comentou baixinho. Sim, está transparecendo, respondeu Marguerita, que depois, pedindo silêncio, levou o dedo aos lábios. Não vamos incomodar Giuseppe agora. 100 velas iluminavam a majestosa imagem de Nossa Senhora, feita pelo mestre Giorgione no altar-mor, quando os diáconos de batina entraram na catedral de Castelfranco com velas acesas nas mãos. Terminado o sermão, o bispo sentava-se no trono, colocado em frente ao altar-mor, e lia, um a um, os nomes dos consagrados. Ad sum, responderam os diáconos. Ad sum, Giuseppe Sarto quase gritou ao ouvir seu nome. Ao último chamado de Deus, ele respondeu com um firme ad sum. Eis-me aqui. Senhor, seja feita a vossa vontade. O bispo impôs as mãos sobre Giuseppe, marcando-o com o óleo da salvação, confiando-lhe o cálice e a hóstia para sempre. Tu és sacerdos in eterno. Sou a canção jubilosa do coro. Tu és
sacerdote para sempre, como se o céu e a terra cantassem juntos para o Padre recém-ordenado. Então isso foi 18, né? 18 de setembro de talvez 1857, né? Eu perdi o ano aqui. Na manhã seguinte, Giuseppe Sarto celebrou sua primeira missa na igreja de Riese. Era o 3º domingo de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Então, pela primeira vez, o pão nas mãos do celebrante se transformou no corpo do Salvador e o vinho no precioso sangue de Jesus. Senhor, mantende vossa mão sobre o meu filho. Dona Marguerita rezou, chorando de alegria. Minha mãe das 7 dores, eu sofro convosco, apenas protegei meu filho. Dona Marguerita foi a primeira a se aproximar do altar após a missa para receber a bênção sacerdotal de seu filho. Seus irmãos, parentes, conhecidos, toda a aldeia o seguia, e dificilmente havia alguém que não chorasse de emoção e alegria. Depois de uma primeira missa, quando foi rezado o Te Deum, junto de seus parentes, que foram acompanhados por toda a aldeia, Beppo foi ao cemitério para dar uma bênção a seu falecido pai. Você se lembra, meu filho? Perguntou Marguerita ao chegar em casa. Quais foram as últimas palavras de seu pai? Eu lembro. Como eu poderia esquecer? Disse Beppo tristemente. Veja, meu filho, hoje só posso dizer o que seu pai dizia. Então, seja um bom padre, meu filho. Eu a abençoei, mãe. Agora me abençoe. Beppo ajoelhou-se. Com isso, a senhora cumpre a última vontade de meu pai. Dona Marguerita pôs suas mãos ásperas na cabeça de Beppo. Você se tornou um padre para sempre. Mas seja um bom padre. Muito bom padre, meu filho. Então, aqui termina o capítulo, né, da ordenação do Giuseppe Sarto, padre Giuseppe Sarto, né? Nesse capítulo também a descrição da peste, né? Do cólera e depois a ordenação, que é a parte mais substancial, né? E bastante eloquente, emocionante, né? Toda a ordenação, toda a ordenação de padre é emocionante, né? Porque
E nós precisamos de tanto de padre, né? Porque é mais um que são mais mãos, né, para consagrar, né? Para distribuir os sacramentos, né? E como a igreja, ela, como Nosso Senhor deixou, né, para a sua igreja, os sacramentos, né? Os sacramentos sempre renovam, né? A vida de Nosso Senhor na sua igreja, né? E qualquer padre, né, qualquer ordenação é emocionante, né? Aqui nós estamos seguindo a ordenação de um santo, né? E mais emocionante se torna para nós, né? Ler, né, essa descrição aqui, né? Muito, muito cara para nós, né? E é claro que a gente pode imaginar, né? Essa aldeia, né? A alegria das pessoas na aldeia, né? Enfim, o júbilo, né? E especialmente da mãe, né? Especialmente da mãe. Enfim, infelizmente o pai não estava presente, né? Mas eu imagino a felicidade dessa mãe, né? E dos irmãos, né? Podemos imaginar também dos irmãos, né? E com a ordenação, com a descrição da ordenação, nós terminamos a segunda parte, né? Do livro que tinha o título de Pádua, né? Nós encerramos, né, o ciclo de Pádua na vida de Giuseppe Sarto, né? E agora a próxima parte do livro é Tombolo Salzano, né? São duas cidades também. E nós vamos acompanhar então a vida do padre Giuseppe Sarto nas cidades, né? Aqui o livro, a biografia está dividida em cidades, né? Enfim, estamos na terceira cidade aqui, ou dupla de cidades, né? Tombolo ou Salzano, depois vem Treviso, Mantua, Veneza e Roma. Então gostaria de saber se há algum comentário ou observação que vocês queiram fazer a esse capítulo. Opa! Nada, essa é a hora certa. É interessante a questão das vocações, né? Hoje em dia, bom, não sei como é que era na época dele, se a vocação era incentivada através dos coroinhas, né? Hoje em dia, pelo menos, vamos dizer assim, no meio modernista, vamos dizer assim, tem as coroinhas, né? Tem. Que atrapalham o acesso dos meninos a serviço dos acólitos, né? Eles preferem... Aliás, eles estão preferindo tudo, né? Puseram na cabeça das pessoas que nós somos inferiores, né? Nós não damos conta de fazer as coisas, então nós temos que ser substituídos em tudo. E aí, bom, igualzinho também ruim hoje, mas hoje em dia também eu não vejo como é que existe algum incentivo às vocações, como ele é feito, se há uma catequese junto ao pessoal para falar, né? Para encaminhar as pessoas, se elas sentem isso, se elas percebem que elas têm essa queda, seja para a vida sacerdotal, religiosa, né? Também como eu também não percebo nenhuma orientação para, por exemplo, vocação matrimonial, todo mundo acha simplesmente que ele consegue achar o sexo oposto atraente, nem sempre é assim, né? Hoje está cada vez menos. Você deu uma sumida aí, Márcio.
Ah, Mas hoje, cada vez menos, o sexo oposto é atrativo para as pessoas, imagino eu, né? sim. Não, eu ouvi dizer um caso aí que nas escolas estão estimulando assim uma idade muito tenra essas experiências estranhas assim. Ah, Então, de vez em quando a gente anda para alguns lugares aí vê pessoas do mesma polaridade, vamos dizer assim, andando com algumas juntas e tal. Aí você fica pensando. Aí tem gente que fala assim: isso é modinha, isso é fase, isso passa. Eu não uhum. acredito nessa bobagem de modinha, não, viu, pessoal? Isso deixa Não, sequelas. Isso deixa sequelas. isso aí não é modinha, não. Isso é uma política permanente para. Uhum. Isso aí não tem nada de modinha, não. Sim, e eu creio que deixa sequelas psicológicas da pessoa, mas lá na frente ela vai ter alguns problemas aí para se Quando ajustar é com. psicológico, ainda vai, Né? mas é porque eles estão tratando, né? Fazendo tratamentos com remédios, né? Sim, não, isso aí já é até pior ainda. É, Já é, tem sequela física, inclusive. é. Inclusive irreversível, Irreversível, sabe? irreversível, irreversível. Mas não sei se o trecho que cortou ali, eu falei que a questão, acho que até comentei isso antes, né? As vocações, elas não são incentivadas ou dirigidas, seja elas sacerdotais, religiosas ou até matrimoniais, né? É, são. E as pessoas ficam meio desorientadas, elas acham que tem esse ver gente assim, às vezes você vira para a pessoa do lado e comenta assim, uma pessoa dessa vai casar, ou então uma pessoa dessa se casou. É, Tipo, é, né? e Tá no lugar errado. exatamente. É porque esse tipo de coisa, ele não. É que a pessoa, ela não sabe sequer que pode ser que ela tenha uma vocação para tal coisa, entendeu? Aham, Então, assim, não, sumiu, essa vocação religiosa hoje desapareceu sumiu, né? da mente das pessoas, né? Das Sumiu. famílias, de tudo. Sumiu das vistas também, né, professor? E das vistas. A É, ausência da batina, a ausência do é, hábito religioso, né, o hábito, a vestimenta, né? é. Ela deixou de propagandear, né? A igreja parou de propagandear essas vocações, então some mesmo. É. Desaparece mesmo, né? E as Pior disso famílias, não é lembrar. e as famílias simplesmente não levam em conta isso, né? E isso Não. causa muito problema, né? Eu imagino assim, um jovem, né, que tenha vocação sacerdotal ou uma jovem que tenha vocação religiosa, se eles não seguirem isso, algum problema causará lá na frente, né? Sim. A pessoa acaba se tornando desajustada, ela não se encaixa Exato. E depois não sabe o que, né? que é, né? Aí vai ficar depressiva, vai ficar. Isso. é, Vai lá pro psicanalista. vai, exatamente. Então, assim, com uma coisa é que que é negar uma graça, né? Que é negar Sim, uma graça recebida, né? é, E aí, enfim. exatamente. Muitas vezes conscientemente, muitas vezes não. É, eu acho Talvez que não, muitas talvez até vezes não. não. É, Muitas vezes não, porque não passa pela cabeça das pessoas não, ter vocação religiosa, nem das famílias, né? Aliás, as não. famílias têm horror a isso, né? São as maiores inimigas, inclusive, esse tipo de vocação, né? Por isso que eu não entendo por quê. Isso Se a assim. pessoa for se casar, o que quer? Eu quero a casinha cheia de menininhos e netinhos. E, ué, tá. Já vi isso, inclusive, já ouvi isso, inclusive, de gente cujo filho acabou escolhendo, né, uma vocação sacerdotal. Falou assim, olha, mas é o que você quer, mas Deus não quer o que você quer, Exatamente. né? Você tem que guiar, o filho é seu, mas ele assim, você tem a função delegada de guiar e orientar seus filhos, né? Agora, que Deus tem netinho, precedência, né? exato. Que É, netinho faz mais um filho aí, espera é, que ele tenha vocação matrimonial, põe os pimpolhos aí, sei lá, vai no orfanato lá brincar com as crianças, é como a porque Dona filho não Margarita. precisa. É como a Dona Margarita. Teve o Giuseppe, mas teve o Antônio que casou lá, etc. Teve filho, não sei o Isso, quê. cada com ela. Teve as filhas, né? Exatamente. É, Eu não entendo isso. Assim, geralmente a gente conversa com esses padres religiosos, a gente pergunta para eles quem são os maiores inimigos da vocação religiosa, sacerdotal. Fala assim, as famílias. é, As famílias, especialmente as mamães. exatamente. Especialmente. Na verdade, assim, a família sempre resistiu. Ao longo dos tempos, né? A gente vê muita Uhum. história de santo antigo que também a família não queria, porque normalmente o santo tinha uma família nobre, eles já estavam fazendo.
Uhum. planos para casamento, etc, Ah, etc. sim. Mas hoje, o que acontece hoje é que as famílias sequer assim pensam, né? Quer dizer, a vocação hoje, quando ela aparece forte numa família, é quase como a lepra. É, exatamente. Se eu tenho um filho leproso, Isso. assim, não é possível, ele Sim. vai querer ir para o seminário. Como pode ser isso? A família não entende nada do que Não. está acontecendo, né? E é egoísta, viu, professor? Ah, é, ué. Muito Sim. egoísta. Só pensa em si, só pensa falar que meu filho é isso, meu filho é aquilo, né? Olha os pimpolhos ali, os pimpolhos ali, acolá, mas assim. As famílias encaram como a perda do filho, né? Esse aí É, foi barrigada perdida. é assim. Bom, mas era isso, professor. Obrigado. Mas é bom ver, obrigado a você. É bom ver que a dona Marguerita, né, estava feliz com o padre Giuseppe Sarto, né, na ordenação e depois, né. Muito bom. Mais alguma observação? E, inclusive, é bonito ver o quanto a dona Marguerita, né, nessa frase aqui, minha mãe das sete dores, eu sofro convosco, apenas proteger meu filho. Quer dizer, essa mãe, ela também estava seguindo a vocação dela, que era a de ser mãe. Isso, ó. Ela não estava procurando, a vida dela era isso. A É, vida dela estava voltada para os filhos, né? exatamente, quer Então, dizer, ela já não procura, pelo menos assim, o que eu percebo aqui nessa fala dela, é que ela já não estava mais preocupada consigo. Né? A preocupação dela aqui é com o filho, né? e veja, ela nessa época já tinha assumido a função de tocar a fazendinha deles, né? Uhum. Quer dizer, ela é aquele negócio, né? Criando os filhos, trabalhando na fazenda, que não é um trabalho fácil, né? E tocando a vida, né? Tocando a vida. Então, ela, enfim, é uma mãe, mãe de santo, né? Mãe de Uhum. santo. Como a outra Mama Margarida, né? Que é de São João Bosco. Enfim, E como que a vida de São Pio X, até essa fase aqui, pelo menos, né, da ordenação, isso terminou hoje, que é essa fase de Pádua, né, a infância e até a ordenação, é uma vida que não tem nada de excepcional, né? não, Assim, é uma vida simples e dedicada a fazer cumprir da melhor maneira possível os deveres que ele tinha, de né? Estado, Isso. né? Uhum. Exatamente, quer dizer, nada além do esforço dele e da capacidade intelectual dele, nada transparece aqui, né? E com vistas para que saber que essa estrada, né? Que a estrada, ele fala que toda estrada que leva a algum lugar, né? Então, É longa. como tá entre aspas, é o céu, né? Exatamente. É longa. É longa, exatamente. Tem estrada curta, não. Beleza, beleza, isso. Até aqui é algo que a gente pode procurar imitar nesse santo. Ué? Pelo menos até aqui. Claro. É a E é isso que, simplicidade e a a gente tem que busca. imitar, né? Porque as coisas extraordinárias não tem jeito, né? As coisas extraordinárias não tem jeito. Então, assim, essas coisas ordinárias é que nós podemos imitar os santos, né? A Cristina ia falar alguma coisa aí, né, Cristina? Eu ia, professor, sabe, a nota comezinha dessa leitura é o fato do seminarista, praticamente ele ficou sem ter contato com a família, eu suponho, porque os irmãos se casaram, né, foi novidade para ele, né?
A irmã se casou, a mãe ficou praticamente sozinha com o trabalho da fazenda e os filhos menores, né? E acaba que ele só ficou sabendo disso quando ele voltou já para a ordenação, né? Uhum. Achei interessante isso, uma família tão unida, mas com essa, digamos que seja assim, uma nota de propriedade sobre cada coisa no seu lugar, né? Sem muita, sei lá, não sei muito o que pensar, mas eu notei isso, né? Agora, eu queria só complementar, não é complementar, mas o Márcio chama atenção, né, para esse lado da masculinidade depreciada. Eu não sei se vocês notaram que ontem foi Dia dos Pais e simplesmente desapareceu da mídia completamente esse dia, que é um dia comercial, né, que as empresas ganham dinheiro com isso, como todos os dias do calendário pagão, né? Aham. São dia para a mídia faturar, para não só a mídia faturar, mas o comércio faturar, o mundo inteiro fatura. Mas o Dia dos Pais passou como se nada tivesse acontecido. Eu acho isso muito digno de nota, sabe, professor? Eu não, nem notei isso, eu nem notei isso. É verdade. Agora que você está falando. A gente não viu nada. Eu acho isso muito digno de nota, sabe? Nós estamos vivendo uma sociedade feminina. Pois é. Totalmente feminina. Não tem mais jeito, não. Totalmente feminina. E a gente está sempre assim, exortando, né, a nós mesmos a reagirmos na nossa própria vida a essas coisas, e a gente sabe que é muito difícil, né, professor? É muito. Porque eu mesma, na minha... Para as mulheres, inclusive, muito mais, né? Porque... Eu acho que, o professor, eu estou um pouco assim... Eu sempre me sensibilizo com a questão, assim, do homem ser homem no sentido de ser pai, de ser esposo, não é? Eu acho assim difícil, porque, por exemplo, eu na minha jornada de maternidade, eu custei eu estranhava o que eu via e, com base no que eu fui educada, eu reagia, mas também voltava atrás, porque ninguém estava do meu lado, todo mundo me combatia. Não que me combatesse pessoalmente, falasse, você está errado e tal, mas você não acha amparo, né? Você fala uma coisa com o filho, você não vê um amparo. É o que eu falo, que eu vi na minha infância, né? Carinho e reta razão, e rigor, né? Rigor e carinho, isso estava junto, isso era indissociável, né? Hoje eu percebo os pais, pais eu quero dizer homens, os homens, na relação com os filhos, eles estão completamente derrotados. Por que eles estão derrotados? Porque eles são altamente carentes. Eles têm uma necessidade de demonstrar um afeto feminino publicamente. É uma coisa assim, às vezes eu chego e falo assim, às vezes é abjeta. Você está numa, sei lá, restaurante, comida aquilo, né? Seja o que for, publicamente, você vê o pai se desmanchando como se fosse uma mulherzinha, em afetos e carinhos com o filho, que o filho bate no pai, o filho despreza aquilo, e a gente vê o homem se rebaixando, porque é uma necessidade de ser aceito, não é? Inclusive, então, talvez pela mãe, né? Pela mãe do filho, pela esposa. As mulheres são insuportáveis, o professor. E eu estou no meu lugar de fala, eu posso falar à vontade, civilização, porque elas não constroem. Eu posso falar, pode. Eu falo, pronto. As hoje são insuportáveis. Mas é o que eu estava dizendo a respeito de mim mesma. Nós não percebemos isso. Então, às vezes, a gente
traz uma nota assim de uma crítica social e tal, mas na nossa própria vida é difícil, não é? É difícil, por exemplo, é muito difícil uma mulher que trabalha, ela não se orgulhar desse fato e colocar isso acima. Não é só o que trabalha, não. Hoje, qualquer porcaria que uma mulher faz, pelo simples fato dela ser mulher, é uma coisa maravilhosa e tudo mais. Assim, infelizmente, os homens, eles não têm muito o que fazer, não é? Então, eles estão pegando esse lado aí de serem homens sensíveis. Eu tenho um livro aqui em casa, que eu comprei, olha, deve ter sido na década de 70, chama Em Busca de um Homem Sensível. E quem escreveu essa porcaria foi a Anaïs Nin, que era Ah, pode falar, pode descrevê-lo. uma entourage ali daquela turma psicanalítica, freudiana, Simone de Beauvoir, Ela é da Belle Époque francesa. Althusser, aquela turma É, lá, né? É interessante como que eles são ligados, professor. Eu falei que eu vou começar a fazer a genealogia do pensamento com Weinberg, é, mas se eu veja, é o prenúncio Em Busca de um Homem Sensível. Esse livro deve ter sido escrito na década de 40, 50, é, 60, no máximo, qualquer coisa assim. Pois eu que era uma garimpeira de livrinho, de mania de chegar em livraria, ficar lá cutucando, ver o que que tem, pegava essas coisas, vinha muita coisa boa e vinha uma porcaria dessa. é. Na época eu li, é o que eu falo, eu leio e fico assim, achando, porque você tenta aplicar a você. Aí você pensa, é uma adolescente, você pensa, mas eu não vou querer casar com um homem desse jeito, não. Que coisa esquisita. Mas essas pessoas já plantam essas sementes É, em busca de um homem sensível, pois os homens de hoje se transformaram nesses é, seres é, sensíveis, é. né? A gente só pode dar essa nota e sugerir aos pais que parem já com isso, fiquem de pé, É, façam os filhos olhar para cima. Essa desordem, ela é protestante. Nós vemos lá no Romano Amério. é. A primeira coisa que o Martinho Lutero destruiu foi a autoridade. Ele começou com a autoridade do Papa, da Igreja, da livre consciência, a destruição da autoridade. E a autoridade, ela é o cerne da nossa santa religião, É. não é? É Deus, a Igreja, o Papa, o sacerdote, o pai de família, O pai de né? família é a autoridade de Deus no mundo secular, né? O mundo. Então, assim, É, quando você se agacha e se rebaixa para o seu filho, você está dizendo que Deus está às ordens. Essa santa da misericórdia aí, que fala, Deus falou comigo, não, muito obrigada por você me amar. Parem já com isso. Se mas é. comportem, mantenham assim, eretos. O mundo vai te odiar, vai falar que você é um macho opressor, é capaz até da sua esposa fazer a mesma coisa. Ah, Mas o tempo, professor, quando a gente está na oração e quando a gente pede a Deus, quando a gente aceita essas intempéries da vida, o tempo às vezes confirma isso por bondade de Deus, confirma que a gente fez o que é certo, que a gente fez o que devia, não é? Senão o E, tempo atual tá pro futuro, é o tempo futuro, é o tempo futuro, né? né? É, Então, assim, parem já de se comportar como mães, os pais. Pai é pai, mãe é mãe. é. E as mulheres que tomem jeito, que se recolham mais e parem de achar que, olha, escolhas do Rio, essa coisa da mulher procurar essa relevância social, isso aí, olha, é pedregulho no rio, um peixe que vai descendo, feito, né, na correnteza. Eu sempre lembro você com a palavra protagonismo. Ai, eu não consigo ficar livre dela, professor. Protagonismo. Você sabe que Tudo que eu vejo assim, eu falei, ixi, ó o protagonismo da Cristina. eu tô relendo aqui o Ortega y Gasset,
Que eu vou falar com o senhor, tá difícil, viu? Porque eu falo assim, eu tô aborrecida com esse Ortega Gasset, mas esse homem é brilhante. Ele é. Ele nos deu, assim, uns vocabulários muito bons, mas eu tô muito aborrecida com ele. Mas até ele fala disso, assim, é, o que é a massa, né? É isso. Ele foi um analista social. Nossa senhora, é impressionante, né? Impressionante. É. Mas é isso, professor. Ô, Cristina, obrigado pelos comentários. Muito bons. A Ana levantou a mão, o Márcio e depois o Felipe. Fui eu, professor, que a Cristina conclamando os homens a um levante, vamos dizer que, mas eu acho que há um grande risco hoje de, se o homem fizer isso, o casamento vai acabar. Porque a própria mulher vai se voltar contra ele. Fui eu que escrevi aí que o homem hoje é refém dessa sociedade feminina. Ele tem que se comportar bonitinho, senão ele vai ser excluído dela. Então fica difícil. Igual que ela disse, que ela falava algumas coisas e ela não tinha o respaldo. Que homem que tem respaldo para tomar uma atitude de homem hoje em dia? A não ser esses vida louca. E por isso que tem umas mocinhas hoje em dia, a gente vê aí, que estão tão... Os caras que fazem sucesso com elas são esses vida louca aí, marginalzinho. O carinha que vai para... O Márcio foi aluno aqui, que ele ficou sabendo, que contou para ele, que tinha menino que ia para a festinha, ele tinha forjado uma tornozeleira eletrônica. Entende? Por quê? Porque a tornozeleira eletrônica fazia com que ele tivesse sucesso. Isso, fizesse sucesso. Então, assim, olha a que ponto nós chegamos. Quer dizer, o cara que é um marginal, que tem uma atitude incorreta, antiética, desonesta, né? Isso tudo é que virou o cara, porque... As características de homem, né? Isso é que virou as características de homem. Esse é o corajoso, esse é o homem de verdade, é o pegador, né? O que fica com todas as meninas e trata elas como se elas fossem nada, um lixo, um lixo. Aí ela pensa, nossa, esse é homem. Olha que coisa, como que tá tudo distorcido mesmo. Porque não existe a figura masculina, então existe só o estereótipo, né? Sim. Só o estereótipo. É o estereótipo. E aí... É verdade. Reverter isso aí... Não vejo... É muito difícil. É muito difícil. Porque, assim, é igual eu tô falando com o senhor. Às vezes, numa família que a gente conheça, e você vê que o homem, se ele levantar um pouco a voz, se ele for fazer valer mais a opinião dele, meu Deus. Esse casamento não sobrevive, não. Pois é, outro dia eu coloquei uma citação, até escrevi um tweet sobre isso, a citação de um livro que eu estou lendo, que eu estava lendo, né? A história de São Lucas, sobre a Roma, a situação de Roma na época de Nosso Senhor. O Lucas estava fazendo uma análise para o meio-irmão dele, o Prisco, sobre a situação de Roma. E é muito interessante porque, na época, ele falava que Roma estava feminina, né? Feminina. Então ele diz algo assim: a masculinidade nas nações é demonstrada pela lei, idealismo, justiça e poesia, e a feminilidade pelo materialismo, dependência de outros, sentimentalismo flagrante e ausência de gênio. A masculinidade é visão, a feminilidade ridiculariza a visão. Uma nação masculina produz filósofos e respeita o indivíduo. Uma nação feminina tem o desejo insensato
de controlar e de dominar. Isso é uma coisa interessantíssima, essa análise aqui, porque ela diz muito da nossa sociedade hoje, né? E da situação em que nós nos encontramos, né? E todo o ambiente, a ambientação do livro é isso, né? Quer dizer que Roma ela está se degradando porque ela se tornou uma cidade feminina, né? Então é isso que nos espera, certamente, né? Nós já passamos do estágio da Roma na época de Nosso Senhor, né? Roma já estava caindo por causa disso, né? E isso não é só uma opinião que se encontra num livro, né? Isso é verdadeiro a respeito de Roma mesmo, né? A escritora, ela pesquisou muito sobre a situação de Roma para escrever a história de São Lucas. Então, a nossa sociedade é isso. Ela se feminilizou. E interessante, a observação do livro é que uma sociedade feminina, ela é materialista, sentimentalista, e ela visa o controle das pessoas, né? Então, é o que nós temos hoje, né? O Felipe levantou a mão e depois a Ana Paula também levantou a mão. Diga, Felipe. Olha, o Felipe dormiu ali. Tá me ouvindo, professor? Opa, agora sim. Tô. Eu apertei o botãozinho errado aqui. Bom, vamos lá. Eu vivi e observo muitos dos comentários, né, que o Márcio iniciou, e aí a Cristina, depois a Ana Paula, o senhor. E assim, nesse momento, eu me vejo naquela corda bamba que o senhor comenta, né, que o católico vive. Bom, o que eu tenho que fazer é pedir e rezar pela misericórdia de Deus. Mas assim, eu queria contar só um caos, né? Eu lembro que eu não tinha, devia ter uns 16 anos por aí. A gente costumava ir para uma casa de praia da família aqui em São Sebastião, que era uma casa grande, e a família inteira, a família da minha mãe é grande, né? Até alugava uma casa próxima para os homens ficarem, de tanta gente que ia. Aí, assim, era aquela festa, né? Carnaval, todo mundo fantasiado, aquela coisa. Aí eu lembro que teve uma ocasião, teve uma brincadeira assim, e o pessoal elegeu quem que era o mais engraçado, mais extrovertido, mais isso, mais aquilo. Eu ganhei o voto de mais introvertido, né? Aí, assim, aquilo, eu sempre... quando a Cristina mencionou nos comentários dela, né? Eu me vi nessa situação muitas vezes. Eu lutava contra essa minha característica, queria ser o parafrentex, né? O extrovertido, e aí eu ficava forçando essa situação ao longo da minha vida. Aí depois hoje eu vendo, né, as coisas que a gente faz para aderir a esse senso grupal, né? Mas aí, assim, recentemente, depois que eu comecei a seguir o Olavo, no caso, aí eu lembro que eu comecei a dar valor mais para esse aspecto mais introvertido meu, que assim, você pode tirar proveito dessa situação. Por exemplo, uma pessoa que não é extrovertida, ela se atém por exemplo, algumas coisas no estudo, ela é mais concentrada. Então, aí eu comecei a assumir mais eu acho que essa minha característica, né? Assim, depois de 50, mas tá bom, né? Tá bom. Então, assim, só para falar que a Cristina é sensacional, porque ela coloca uns pontos que a gente vê, né? A nossa vida ali, todas as situações colocadas, enfim.
a gente fica nesse turbilhão, mas pedir a serenidade. E como a Maria Cristina também comenta, né? Olha, gente, vamos fazer a meditação e estudar. Então, assim, eu procuro nas minhas primeiras horas fazer isso, que é o que importa, né? E o resto, se der, eu faço. Então, e assim, e às vezes eu, por exemplo, só dessa leitura eu considero como meditação. Então, assim, eu acho que eu estou indo bem, porque eu reservo o primeiro horário para minha meditação e depois vem essa leitura que também é uma meditação. E aí eu não consigo mais fazer nada o dia inteiro, mas tá bom, porque Deus faz por mim. É isso aí. Isso aí, meu caro. Aí, gente. Obrigado aí pelos comentários. Obrigado você. A Ana Paula, o Márcio levantou a mão aí. Oi, professor, voltei. Diga. Bom, como sempre, o Felipe coloca as coisas de maneira muito boa, muito simples. Me agrada bastante, porque é o tipo de gente com que eu convivi durante muito tempo, né? Expõe as coisas da forma também como eu muitas vezes penso. E a Cristina, ela consegue expressar em palavras de uma forma muito precisa aquilo que a gente percebe também. Igualmente isso, né? E parece que há um projeto de lei, não sei se foi aprovado, de que a mulher possa ir no cartório ou fazer uma petição ao juiz, divorciar e simplesmente depois avisar o marido que está divorciado. Eu não sei também se foi aprovado, não, mas tem isso. Tem uma história dessa, né? E as moças estão só comemorando, né? E aquela coisa, né? Como a Ana Paula falou, o homem ele tá como se fosse uma situação de sequestro com tomada de refém, né? Ou seja, o filho ali muitas vezes ele é usado como o refém e a extorsão, né? Porque o sequestro é rápido, extorsão mediante rápido, né? Ele vai perder ali no mínimo metade do que ele tem, talvez tudo, porque né, as crianças vão ter onde morar e ele que se vira no quartinho na casa dos pais, se ele tiver os pais vivos ou em algum lugar, né? Ou ele aluga um quartinho na pensão aí, vai viver aí antes, né? Vai perder tudo que ele fez. Mas a situação é essa. E tem muitas moças que falam assim, ai, mas ele não se impõe, assim, mas se ele se impuser, ele vai ser penalizado por isso. Hoje o sistema jurídico já tomou conta disso, né? Já, exatamente. E esse sistema que o senhor falou aí, da leitura, dessa autora, porque ela é uma autora, Taylor Caldwell, se não me engano. Nossa senhora, ela tem muitos livros, muitos livros. Pois é, ela é mulher, pensa bem, ela teve a honestidade de revelar isso, e eu digo para o senhor o seguinte, quem tiver estudado a história de Roma, e inclusive da evolução das instituições romanas, e particularmente do direito romano, ela percebeu que nessa fase, ali no auge já no começo do Império, né, tinha passado de República a Império, há poucas décadas antes, as instituições, apesar dela já ter detectado essa Roma que deixou de ser patriarcal e se tornou matriarcal, porque são as qualidades daquela mãe mais sufocante que tem. Né? Ela não estava ainda no pior período dela. Ela depois ali, claro que tem umas influências. Aí foi no início da queda, né? O início da queda. Porque no começo, já na época das invasões dos bárbaros, já no século IV, V, por exemplo, a coisa já estava de um jeito que as instituições jurídicas estavam bem parecidas com as de hoje. Naquela época de orgias que começaram a aparecer os primeiros monges, todo mundo correndo para as cidades. Ninguém queria se casar com as romanas, porque elas não eram dignas de confiança. Não eram mesmo, né? Preferiam se casar, pelo menos os homens mais ou menos decentes, né? Ou os decentes, que preferiam casar com as cristãs, que eram muito procuradas, porque eram mulheres decentes. Mas eram poucas para muitos pagãos, né? Que queriam isso. E aí nós vamos seguindo a segunda queda do Ocidente, né? Sei lá quantas quedas já teve, se seria a segunda, a terceira, mas né, como tem os versos Reich aí, né? Os Reiches, como o pessoal fala, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, sei lá. Vai ter também tá tendo também a segunda invasão de bárbaros, e sei lá o que vai sair disso aí. Mas eu não creio que seja também o fim do mundo, não. Nós temos ainda, acho, muita água para passar debaixo da ponte.
e muita coisa ainda dá para acontecer. É. Mas o fato exatamente disso é esse. Eu já vi muitos, assim, coisas assim, na rua, conversa às vezes com gente de outras famílias que você vê assim, simplesmente o sujeito é desautorizado, humilhado na frente dos filhos. E ou ele faz, ou ele tenta bancar essa lenga-lenga aí, ou ele simplesmente larga para lá e deixa a bomba estourar no colo da madrinha lá. Eu já falei com várias delas assim que esse cara aqui é o cara para ajudar você a cuidar dos seus filhos, criar seus filhos. Você desautoriza e corta. Na hora que as coisas estão mais ou menos sob controle. Lá na frente, que você controla, vai controlar seus filhos até uns 10 anos de idade. Uns 11 já começa a ter uma insurreição ali. Na adolescência, você vai perder completamente o controle. E outra, se eu fosse ele, se você chamar o seu marido como tropa de choque para poder colocar ordem na desordem que você colocou, eu falaria o seguinte: você criou, você que se dane com isso. Problema teu. Azar. Entendeu? Porque você age como responsável, também você está dirigindo, a pessoa voa no seu volante, peraí, você não sabe dirigir, enfia o carro no poste e faltando 1 segundo para a colisão, fala assim, pega, toma esse carro, tira daqui. Ué, como assim? Tem Nós jeito, vamos não. sofrer as consequências, não tem jeito. Né? Mas isso, assim, tá já na mentalidade total e geral. A Cristina falou dos pais moloides aí, molegas aí, que fica aí cheio de derretimento com os filhos, e tem uma atitude ou indiferença com os filhos, certamente ele pensa o seguinte, ó, minha parte é colocar o dinheirinho aqui e voltar para a rua ganhar mais, que é inclusive uma atitude incentivada por muitas das mães das crianças. Ele não sabe ser homem, né? Não, as pessoas não... assim, diga. Não, é porque elas não sabem ter a verdadeira papel masculino. Eu acho que muita gente que faz isso, da indiferença, acha que indiferença é uma característica masculina. Não é. Pois é. Exatamente, você tem que ajudar a cultivar esse filho na sua presença, né? O pai como exemplo de moral, de justiça, mãe de afetividade, claro que não é coisa exclusivamente de um de outro, né? Mas eu sempre comento isso. Ou o pai veio de uma família que já era assim, ou seja, o pai dele fazia isso também, ou ele é sempre derivado pela madame, porque ela simplesmente acha porque fica mais com os filhos saíram dela, né? Ou ela permanece mais tempo em casa, que tudo ali é dela, que ela que manda, e o cara é só um turista que passa lá e paga um pedágio lá para poder ter o direito de dormir lá, né? E não é por aí. Né? Então, inclusive, a gente até que não deveria ter um ambiente que está, não deveria nem estar pensando ou agindo dessa forma, mas pensa e age assim. E é desse jeito. Depois as coisas dão errado, aí a culpa é dele. Não entrou, né? Que não se impôs, né? Eu vou lá na favela arrumar uma droguinha pra mim, um vida louca, que deve saber dar mais negócio. Depois acaba de cabelo morto. É outra deformação do que é ser homem, né? Exato. Não sabem o que é, nem elas, o que é uma verdadeira masculinidade, porque também eu já vi muitos homens aí, muitos rapazinhos aí acharem que é sair chutando barriga de cachorro, sair apontando arma pra cara de qualquer um. Mas é isso que eu tô falando, é a marginalidade. Eles acham que a marginalidade é ser homem. Exato. E que a mesma feminilidade também, as pessoas não sabem reconhecer aquelas qualidades na moça e acham que feminilidade é só ser bonita, linda, maravilhosa, atraente e só, e não aquelas qualidades, né? Por isso que às vezes eu falo aqui, às vezes a gente comenta com a pessoa, como é que vocês se conheceram e tal. E, né, eu falo das qualidades na Paula e falo, por isso eu me casei com ela, porque eu vi essas qualidades, né? Qualidades pessoais dela, que são importantes, né? Que as pessoas deveriam olhar nas mulheres, achar que simplesmente você bonitinha, pronto, mira na mais bonita e vai. Não tá certo isso. Só isso, professor, obrigado. Muito bom. Muito boa discussão. Só um detalhe da queda do Império Romano, né? Na verdade, uma das coisas que mais acelerou a queda foi que o exército romano tinha, num determinado momento, que admitir nas suas fileiras homens
bárbaros para serem oficiais do exército romano. Por quê? Porque os romanos não tinham homens suficientes para irem para o exército. Quer dizer, a mesma coisa está acontecendo hoje com os exércitos do mundo inteiro, né? Então, isso é uma das coisas que acabou com o exército. Na verdade, os bárbaros invadiram o Império Romano através do exército romano. Enfim, é uma tragédia, né? Uma tragédia completa. Professor, Sim. eu queria só lembrar de uma indicação bibliográfica que eu dei lá no grupo, que o autor é J. Unwin. É um professor de Oxford. Ele escreveu um livro muito interessante, que eu acho que ele nem deve existir mais, chama Sexo e Cultura. Ah, tá. Não, eu vi essa sugestão. E ele estudou, eu acho que tem muito tempo que eu li sobre o livro, porque eu nunca tive o livro. Ele estudou mais de 6 civilizações, a queda dessas civilizações. Em suma, o que é relevante nesse livro dele é a afirmação categórica de que mulheres não constroem civilizações. E eu acho que ele acaba demonstrando que os traços da feminilidade, quando são aliados ao poder, eles produzem verdadeiros desastres. A gente está vendo isso aí mais ou menos na nossa sociedade, né? Essa falta de ordem. Então, é um livro que eu acho, sim, que valeria a pena alguns estudiosos tentar recuperar, sabe? Assim, como uma referência, assim, porque parece que quando a gente fala, nós estamos falando, assim, uns absurdos, né? Do ponto de vista do progressismo que a gente vive hoje, mas há estudos realmente que estudos acadêmicos que não são confessionais, comprovando. Mas eu acho que deve ser possível recuperar o livro, talvez no archive.org, ou mesmo que não seja, eu não sei se ele foi traduzido para o português. Vou dar uma procurada. Agora, só outra nota sobre a queda do Império Romano. A democracia também foi responsável. Claro. Foi, um império não cai por uma razão só, né? Só não vai. Isso mesmo. Isso é verdade. Isso aí. Então, o Felipe estava falando aqui, né, conversando com a Ana Paula em um dos encontros do sábado na associação, me referi sobre só o fato de sermos católicos, estou tentando, já é motivo de cancelamento total por parte de todos. Ser católico já é um peso muito grande, né? Para todos nós, no meio do mundo aí, né? Hoje em dia, então. Mais alguma observação, gente? Um comentário? Então, Deus lhes pague a presença, paciência, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Clara Virgem, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.